Bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar vendo esse vídeo. Meu nome é Maurício e eu vou tentar explicar a última parte da matéria que a gente viu, que é sobre assíntotas verticais e horizontais e como montar o gráfico a partir delas. Eu vou começar falando da assíntota horizontal. Ela é uma reta paralela ao eixo X. Então ela vai ser uma reta de Y, né? Vai ser Y igual a uma constante para ser uma reta paralela a X. E ela vai existir quando o limite da função, né, no caso, quando x tender a mais ou menos infinito, for resultar numa constante, resultar nesse b, né, no caso. Então, basicamente, para tentar ilustrar um pouco isso, é algo semelhante a isso aqui. Uma função mais ou menos assim, sei lá, n de x, e tendendo a esse valor que pode ser, sei lá, b mesmo. Ou seja, quando x tender a mais infinito, no limite aqui, mais infinito, vai resultar essa constante b. Porque sempre quanto maior o valor de x, mais próximo do valor de b vai ser o resultado da função, entre aspas. E quando x tender a menos infinito, ou seja, números muito grandes, só que negativo, vai ser a mesma coisa. Quanto maior o número e negativo de x, ele vai resultar a números cada vez mais próximos desse valor b aqui. Beleza? Agora, na assíntota vertical, ela é uma reta paralela ao eixo y, agora é perpendicular, né, à horizontal, obviamente, e ela vai existir quando x for igual a uma constante também. E para a gente chegar nessa constante, a gente precisa fazer o limite com x tendendo a essa constante. O que é isso? O limite de uma função f, por exemplo, com x tendendo a constante pela direita, tem que me resultar em mais ou menos infinito. E o limite tendendo a f pela esquerda tem que me resultar também a mais ou menos infinito. A peculiaridade, entre aspas, da assíntota vertical é que ela sempre vai ser a restrição do domínio. Ou seja, quando um ponto for indeterminado na função, que seria basicamente isso daqui, ó, a gente vai ter esse valor aqui que pode ser a mesmo, aí vai ter uma parte da função aqui, sei lá, uma parte da função aqui. Quando o x tender pela direita, né, que seria o a pela direita, x, valores grandes positivos até muito próximo de aqui, a função vai me retornar valores muito grandes e positivos, ou seja, quanto mais próximo de a o x, maior o resultado da função, entre aspas, novamente. Então, infinito positivo. E o contrário também, quando x tender ao a pela esquerda, ela vai me retornar valores muito grandes, só que dessa vez negativos. Então, independente do lado, será um valor muito grande que vai ser resultado e vai mudar o sinal, se é positivo ou se é negativo. E aí a restrição seria quando a função for indeterminada. Então, quando, por exemplo, me retornar algo assim, 1 dividido por 0, que é uma indeterminação, uma raiz de um número negativo, que também é uma indeterminação, ou log de um número negativo também, ou aqui não vai caber, mas fica entre parênteses, que também é uma indeterminação.
Mas geralmente vai ser essa indeterminação aqui, pela divisão por zero, para a gente chegar no ponto. E aí eu pensei em fazer um gráfico não, né? Um exemplo de uma função para tentar ilustrar melhor para vocês isso que eu estou dizendo. Seria x menos 1. E aí o que acontece? Eu começo pelo denominador, que vai ser o que vai determinar se vai ter ou não a assíntota vertical. Ou seja, se tiver uma fração, a gente vai fazer o denominador, vai igualar ele a zero, para achar o ponto onde vai ser a assíntota vertical. Se não tiver denominador, não vai ter assíntota vertical. A gente precisa de algo que indetermine a função, né? Resumidamente. Então, se tiver uma raiz, a gente vai achar algum valor que deixa o número dentro da raiz negativo, para ser uma indeterminação também, e com o logaritmo a mesma coisa, achar algum valor dentro do log que deixa o número dentro do log negativo. Enfim, aqui x mais 1, x menos 1, né, no caso, igual a 0, x igual a 1. Então eu sei que x igual a 1 vai ser a minha assíntota vertical. Aí o que eu faço? Eu vou atrás dos limites com x tendendo a 1. Então o limite de f de x com x, eu vou fazer tendendo a 1 pela direita primeiro. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre 1 menos 1. 1 menos 1. Então 1 sobre 0. Aí cai na indeterminação que eu tinha dito, né? E aí como que a gente resolve, como que a gente vai descobrir se é mais ou menos infinito e tal? É aquela história de fazer a função, né? Tem como fazer de dois jeitos. Eu só considerar o 1 aqui, no caso, e aí se eu pegar valores vindos da direita, sempre vão ser valores maiores que 1. Concorda? Então, tipo, aqui vai ser 1,01, por exemplo. E aí 1,01 menos 1 vai dar 0,1 positivo. Ou seja, vai dar um valor muito pequeno, só que positivo. Então, positivo com positivo embaixo vai dar mais infinito. Ou a gente pode observar pela reta também. Fazendo a tabela, quando x for 0, o y vai ser menos 1. E quando o y for 0, o x vai ser 1. Aqui, mais ou menos. E aí eu faço a reta, ó, né, da função afim mais ou menos, e tudo à direita vai ser positivo, né, considerando 1 aqui, e tudo à esquerda vai ser negativo. Então a mesma história por o limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda. Vai ser a mesma coisa aqui, acho que não preciso fazer, né? E aqui esse zero vai ser negativo. Por quê? Porque quando eu pegar valores vindos da esquerda do 1, 0,09, por exemplo, um valor muito pequeno, 0,09 menos 1 vai dar um número negativo. Concorda? E aí vai ser um número muito pequeno, só que negativo. Então, positivo com negativo vai dar menos infinito. Beleza? Então, aqui a assíntota vertical é 1. E a gente já tem a orientação para a direita e para a esquerda, se é mais infinito ou menos infinito. E a assíntota horizontal é o limite no infinito, que é o x tendendo ao infinito. Então, limite... Nossa, ficou meio feio isso daqui. Limite de x. Vou fazer mais infinito primeiro. Da função f de x. Vai ser x sobre x menos 1, né? E aí eu preciso simplificar isso, né? Então eu vejo o expoente comum. Então fica x sobre x. X sobre x menos 1 sobre x. Eu sei que isso daqui dá 1. Isso daqui dá 1 também. E isso daqui vai dar 0, porque x vai ser um valor muito grande e 1 dividido por um valor muito grande vai tender a 0. Então,
1. 1 dividido por 1. E o limite tendendo com x tendendo a menos infinito é a mesma coisa, né? Resumidamente. Porque vai ser x menos 1. Aí, isso daqui vai ser a mesma coisa, eu nem vou fazer, vai dar 1 menos 0, que vai dar 1 também. Então, minha assíntota horizontal também vai ser 1. Essa aqui é minha y igual a 1. Aqui vai ficar meio apertado. X igual a 1. Aí, aqui a gente tem que ver a orientação da curva, que a gente já tem uma ideia de como é, né? Mas a gente precisa saber para que lado que ela tende a infinito e essas coisas. Então, quando o x tender a 1 pela direita, ele vai tender ao mais infinito. Então, quando ele tender a 1, 1 aqui, deixa eu mudar de cor, 1 aqui, pela direita, nesse sentido, ele vai tender ao mais infinito. Então, tanto aqui quanto aqui. Pode ser, né? E quando ele tender a 1 pela esquerda, ele vai tender ao menos infinito. Então, aqui ou aqui. Levando em consideração que pela esquerda, a gente vê desse lado de cá. E aí, quando ele tende a mais infinito, ele vai ser 1. Ou seja, quando ele tende a mais infinito, ele vai tender ao número 1, né? De resultado. E quando ele tender a menos infinito, também ele vai ser 1. Então, ou aqui ou aqui. Tem dois jeitos de saber qual seta liga em qual, e uma é o modo que o professor disse, que é pegar um número e jogar na fórmula. Por exemplo, eu vou pegar, sei lá, o menos 2 aqui, então da fórmula que é x sobre x menos 1. Se eu considerar o menos 2, vai ser menos 2, menos 2, menos 1. Isso daqui vai ser menos 2 sobre menos 3. Isso vai dar um número muito pequeno e positivo, ou seja, ele vai ligar com um número muito pequeno e positivo de y. Então, qualquer número que eu colocar aqui que for negativo para x, vai me retornar um número positivo e muito pequeno, porque o denominador vai ser sempre maior que o numerador. Ou seja, ele vai ser essa seta aqui, concorda? Porque ela nunca vai chegar a ser 1 ou passar de 1 para ter essa orientação de cá. Então a gente sabe que essa seta aqui já vai ligar ou com essa ou com essa. Agora a gente pode verificar se ele passa pela origem, aqui. Para a gente verificar isso, é só a gente considerar na fórmula o x igual a 0. Então 0, 0 menos 1, isso aqui obviamente é 0. Então isso configura o ponto da origem, que é 0 e 0. Ou seja, ele passa pelo 1, ele passa pela origem, né? Então a gente já sabe que ela vai ter esse sentido aqui, e a gente precisa descobrir se ela vai ligar com esse ou com esse. É a orientação, né? E a outra forma de considerar como liga as setas e tal é lembrar que a assíntota, ela é tipo, o valor tende ao valor da assíntota. Ele nunca vai chegar a ser ou passar a assíntota, cruzar ela. Por que isso? Porque, pensa comigo, se o x for igual a 1, para ele ser igual a 1, tem que ser 1 e qualquer valor de y, correto? Para isso acontecer, eu preciso jogar na fórmula 1. Então, tem que ser 1, 1 menos 1. Isso daqui é 1 sobre 0. Isso não existe, então não vai existir um valor de y para quando x for 1. Concorda? Então ela não pode ultrapassar essa assíntota vertical. E a horizontal a mesma coisa. Para o y ser 1, tem que ser algum valor de x e 1. Se eu jogar na fórmula isso, x sobre x menos 1 igual a 1, vai ser x, e isso daqui passa para lá multiplicando, x menos 1. Aí o x a gente organiza aqui, fica 0 igual a menos 1. Isso daqui também não existe, isso daqui não é verdade. Então não tem como ela cruzar a assíntota horizontal. Então com isso a gente pode considerar que essa seta aqui, ela tem essa direção aqui passando pela origem e ligando com essa seta, porque ela não cruza a assíntota, e essa daqui ligando com essa daqui, porque ela nunca vai cruzar a assíntota, entenderam?
Bom, mais ou menos isso. Espero que tenha ficado claro aí.